A imagem de Daniel na cova, cercado por leões serenos, é uma das mais icônicas da Bíblia. Mas já parou para pensar no que realmente levou aquele homem íntegro a uma sentença de morte tão brutal? Seria apenas inveja de seus colegas? Ou havia uma conspiração política muito mais profunda e calculada por trás do decreto que o condenou? A verdade revela que a cova foi o destino final de uma armadilha legalista perfeitamente planejada. Para entender a armadilha, precisamos mergulhar no contexto do Império Medo-Persa sob o comando do rei Dário. O reino era vasto e administrado por 120 sátrapas, supervisionados por 3 presidentes, sendo Daniel o principal. Sua competência e, acima de tudo, sua incorruptível integridade não apenas o destacavam, mas também ameaçavam os esquemas de corrupção de outros oficiais. Eles precisavam removê-lo, mas não encontraram nenhuma falha em sua conduta. Aqui está o primeiro fato chocante. O decreto para adorar somente o rei por 30 dias não era sobre religião, mas sim sobre poder. Era um ataque cirúrgico. Os inimigos de Daniel sabiam que a única maneira de incriminá-lo seria usando sua própria fidelidade a Deus contra ele. Eles criaram uma lei que tornava sua devoção diária um crime capital. A lealdade de Daniel a Deus era sua maior força e, paradoxalmente, sua única vulnerabilidade legal. Essa tática de usar a lei para perseguir os justos não é um caso isolado nas Escrituras. Vemos um padrão semelhante no livro de Ester, onde Amã manipula a lei persa para decretar o extermínio dos judeus. Em ambos os casos, a fé se torna um alvo político e a integridade é transformada em um ato de desobediência civil. Isso mostra como os sistemas humanos podem ser distorcidos para atacar a retidão. A armadilha estava, portanto, montada com uma precisão legal assustadora. Se você se inspira em histórias de fé inabalável como a de Daniel, considere se inscrever em nosso canal para mais análises profundas. A lei era irrevogável e o destino de Daniel parecia selado. Mas o que exatamente era essa cova dos leões? Era um simples buraco no chão? Ou a realidade era muito mais aterrorizante do que imaginamos? A expressão cova dos leões pode nos levar a imaginar uma caverna ou um poço simples. No entanto, a realidade arqueológica e histórica sugere algo muito mais elaborado e cruel. As covas usadas para execuções pelos antigos impérios, como o persa, eram frequentemente estruturas projetadas para maximizar o terror e eliminar qualquer chance de fuga. Podiam ter uma entrada superior por onde a vítima era jogada e outra lateral para os tratadores. Aqui reside o segundo fato chocante. Um detalhe crucial que muitos ignoram: a cova foi selada com a pedra e o anel do rei. Isso vai muito além de simplesmente fechar a entrada. O selo real era a representação máxima da autoridade do império. Significava que a sentença era final, imutável e irrevogável. Nem mesmo o próprio rei Dário, que se angustiou a noite toda, poderia quebrar seu próprio selo para salvar Daniel. Esta imagem de um túmulo selado pela mais alta autoridade humana é um poderoso paralelo para as situações em nossas vidas que parecem absolutamente sem esperança. São os momentos em que um diagnóstico médico é final, uma sentença judicial é irrecorrível ou uma porta se fecha de forma definitiva. A fé de Daniel não foi testada em uma situação difícil, mas em uma circunstância humanamente impossível, com a esperança selada do lado de fora. Este selo do rei ecoa profeticamente em outra história bíblica fundamental, o túmulo de Jesus, que também foi selado com uma pedra e guardado pela autoridade de Roma. Em ambos os casos, o selo humano pretendia ser o ponto final, a declaração de que a morte e a derrota haviam vencido. Contudo, tanto na cova dos leões quanto no sepulcro, o poder de Deus provou ser infinitamente superior a qualquer selo terrestre. Com a cova selada e a esperança humana completamente esgotada, a longa noite de Daniel começou. A questão que permanece é: o que de fato aconteceu na escuridão entre um servo de Deus e feras selvagens e famintas?
A Bíblia nos dá uma pista poderosa que revela o terceiro fato, um detalhe sobre a intervenção angelical que a maioria das pessoas não percebe ao ler a famosa história de Daniel na cova dos leões. A resposta de Daniel ao rei na manhã seguinte é clara: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Mas como exatamente um anjo fecha a boca de leões? Seria um milagre de pacificação, onde os animais subitamente perderam o instinto? Ou a intervenção foi algo muito mais direto? Uma demonstração de poder celestial que revela a verdadeira autoridade no universo? A resposta aprofunda nossa compreensão da soberania divina. Aqui está o terceiro fato chocante. A palavra hebraica usada para fechou, sagar, não sugere apenas acalmar, mas também pode significar trancar ou barrar, como se fecha uma porta com força. O anjo não sussurrou para os leões dormirem, ele agiu como uma barreira intransponível. A proteção não foi passiva, foi uma imposição ativa da vontade de Deus sobre a força bruta da natureza, um ato de domínio absoluto. Para entender a magnitude disso, precisamos nos lembrar do que os leões representavam no Antigo Oriente Próximo. Eram símbolos de poder real, força e divindade, frequentemente associados aos maiores reis e impérios. Ao neutralizar completamente essas criaturas, o anjo de Deus estava fazendo uma declaração poderosa. O poder do Império Persa e seus símbolos são insignificantes diante da autoridade do Rei do Universo. A soberania pertence ao Deus de Daniel. Essa verdade nos ensina que a intervenção de Deus em nossas vidas não pode ser apenas um conforto sutil, pode ser uma barreira poderosa e invisível. Quando enfrentamos leões, sejam acusações, medos que rugem ou circunstâncias ameaçadoras, Deus pode enviar seu poder para literalmente fechar a boca do que nos ameaça. A proteção divina é uma muralha real, mesmo que não possamos vê-la com nossos olhos físicos. O poder de Deus foi, portanto, demonstrado de forma inegável e autoritária naquela noite escura. Mas a história sobre Daniel na cova dos leões não termina quando o sol nasce e a pedra é removida. A consequência final daquele milagre e a forma como ele ecoou por todo o império é a prova definitiva de que a fidelidade em meio à crise tem o poder de mudar o curso da história. O clímax da história é uma inversão dramática e terrível. Após a libertação de Daniel, o rei Dario ordena que os acusados, juntamente com suas famílias, sejam lançados na mesma cova. O texto bíblico é gráfico em afirmar que, antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os dominaram e despedaçaram seus ossos. Isso não é apenas vingança, mas uma demonstração pública e imediata da justiça divina, validando a inocência de Daniel. Este evento ilustra perfeitamente o princípio bíblico de semear e colher, encontrado em passagens como Gálatas 6:7. A trapa que os oficiais prepararam com tanto cuidado para destruir um homem inocente tornou-se o instrumento de sua própria destruição. É um lembrete solene de que as ações têm consequências inevitáveis e que a justiça de Deus, embora às vezes pareça tardia aos nossos olhos, é sempre precisa e certa. A aplicação para nós hoje é profunda e clara. A história de Daniel nos encoraja a manter a integridade e a fidelidade a Deus, mesmo quando enfrentamos injustiça, conspiração ou perseguição. Sua conduta na escuridão da cova não apenas garantiu sua sobrevivência milagrosa, mas também se tornou um testemunho que transformou o coração de um rei e a lei de uma nação, provando que a fé individual pode ter um impacto global. O livro de Daniel, no entanto, é muito mais do que apenas narrativas de coragem. É uma obra repleta de profecias sobre a ascensão e queda de impérios e sobre o plano soberano de Deus para a história. Não pare por aqui. Pegue sua Bíblia, releia o 6º capítulo com esses novos insights. Utilize recursos como comentários bíblicos confiáveis para aprofundar seu conhecimento sobre esta passagem e todo o livro. Se esta análise da história de Daniel na Cova dos Leões fortaleceu sua fé e abriu seus olhos para novos detalhes, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nossos próximos estudos. Deixe um comentário abaixo dizendo: "Minha fé está blindada", para sabermos que este conteúdo te abençoou.
Continue buscando a verdade que liberta e fortalece, escondida em cada página da Palavra de Deus.